que não seja apenas uma canção, amém? Mas que seja real na minha vida e na sua vida. Eu posso beber essa água? Aleluia! Oh, Espírito da verdade. Irmãos, perseverança. O cultivo da paciência, a semente da perseverança. E aí a primeira coisa que a gente faz é descobrir o que é perseverança, né? Para trazer para vocês. E o que é perseverança, irmãos? Perseverança no dicionário, no Google, se você for pesquisar, significa firmeza, constância na fé, constância nas virtudes, persistência. E da palavra perseverança deriva um verbo, surge um verbo, que é o verbo perseverar. E perseverar, o que significa? Perseverar significa conservar-se firme e constante, persistir, ir até o fim sem se deixar abalar. A gente acabou de falar que eu não vou. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Eu não vou Desistir. Eu não vou. Desistir. Vocês estão comigo? Amém. E com a palavra? Ô, irmão, vocês estão com a palavra, irmão? Amém. Amém? Irmãos, Deus está aqui. A palavra está aqui. Amém? Não olha para a irmã Adriana, não. Olha para a palavra. Olha para o Cristo vivo. Aleluia. Persevere em adorar. Amém. Persevere em prestar o seu culto, mesmo no momento em que você está ouvindo a palavra. Amém? Amém. Então, perseverar e ir até o fim sem se deixar abalar. É prosseguir. É continuar. É permanecer. É levar avante. Isso é perseverar. E essa palavra perseverança, ela aparece na Bíblia frequentemente ligada à fé, referindo-se à prática ou à continuidade da fé cristã. E, irmãos, olha que interessante. Indo buscar também um pouquinho sobre o que significa essa palavra perseverança, eu descobri algo, que a origem dela no latim significa perseveres. Perseveres. E aí essa palavra perseveros é dividida em duas. No prefixo per, a gente falou perseverança. Aí vocês lembram? Guardem isso, perseveres. Perseveres, do latim. E aí per significa totalmente. Olha que eu achei isso muito interessante. Per significa totalmente, e depois tem a acrescentação dos severos. O que significa esse severos? Aquilo que é sério. Olha isso, irmão. Olha isso. Perseverança, totalmente, aquilo que é sério. Ou, aquilo que é totalmente sério. E aí, o que o Espírito Santo logo já me falou? Não é brincadeira, eu vou te pedir. Aquilo que é totalmente sério. Então não estamos numa jornada de brincadeira. Não estamos numa jornada de brincadeira. Por quê? A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente declara a nossa fé no Cristo Salvador, que a gente tem acesso a essa maravilhosa graça que a gente louva aqui, que a gente é reconciliado com Deus, essa perseverança, que significa aquilo que é totalmente sério, ela precisa já ser ativada na nossa vida. Aleluia. Ela precisa ser real na nossa vida. Ela precisa ser praticada na nossa vida. Amém. Porque não é uma brincadeira. Deus. Amém? Amém. Então agora que a gente tem um compromisso totalmente sério, até o nosso último dia de vida.
cristã. Não é brincadeira. Agora, até o nosso último dia de vida, a gente vai ter que persistir. A gente vai ter que continuar. A gente vai ter que levar avante. É sério, não tem mais como olhar para trás. O que a palavra do Senhor fala? Que o Senhor fala o quê? Aquele que lança a mão no arado, não olhe atrás. O Senhor não se agrada daquele que lança a mão no arado e olha para trás. E não persevera. E não vai até o fim. Amém? E aí o pastor Peterson realmente me passou um versículo, ele só me passou o tema da campanha, que foi o que ele leu, e eu quero me apegar no tema. Amém. Da campanha. Porque se foi o que o Espírito Santo deu para a campanha, eu falei, Senhor, vai ser aqui mesmo. Amém? Romanos capítulo 5, a gente vai ler novamente. Oh, Deus fiel, aleluia! Maravilhoso Deus! Irmãos, me perdoa, mas eu estou com a minha garganta bem ressecada. Romanos capítulo 5, a gente vai ler, amém? Diz assim. Amém? Amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Repete comigo, irmão. Estamos firmes. Estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. O 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então essa é a palavra. Aleluia! Versículo 1 e 2. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que eu entendo aqui? Sei que o versículo é o 3 e o 4, mas eu queria falar do 1 e do 2 antes de falar do 3 e do 4. Amém? Olha só, Paulo está falando, vocês foram justificados, né? Pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus, por meio de quem obtivemos acesso a esta, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes. Irmãos, então o que Paulo está querendo dizer aqui? Que certo dia, né, aconteceu comigo e aconteceu com você. Ouvimos, como eu disse no começo, as boas novas de Cristo. Ouvimos as boas novas de salvação. E a gente fez o quê? A gente acreditou, né? Por ouvir, Jesus fala, minha fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então a gente acreditou nessa boa nova. E aí o que aconteceu? Fomos salvos, fomos justificados. Deus nos fez santos. Agora temos paz. Nós que éramos inimigos, o próprio Paulo fala lá em Efésios, éramos inimigos de Deus, estávamos afastados, quer dizer, não tínhamos paz. Paulo vai falar agora aqui em Romanos que nós fomos justificados e pela fé agora nós temos paz com Deus, ou seja, estamos juntos a Deus novamente, né? Temos acesso a essa graça. Aí ele fala, e agora estamos firmes. Entra já o nosso tema. Entra já o nosso tema. Então é o que eu falei no começo, aceitamos a Cristo, agora estamos firmes. Agora perseveramos. Agora continuamos. Agora permanecemos. Agora prosseguimos. E ele fala, e nessa perseverança, e nesse caminhar, nessa continuidade da fé, que agora aceitamos a Cristo, nessa continuidade da vida cristã, ele fala, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, porque fomos justificados, perdoados os nossos pecados, maravilha, e agora
damos glória a Deus pela nossa salvação, pela esperança da glória. E aí, Paulo vai chegar no versículo 3 e 4. Ele vai falar: é glorioso, é tudo maravilhoso, mas não é só isso. Não é só isso. Mas não é só isso. Porque nessa caminhada, aleluia, glória a Deus. Não é você aceitar Jesus, seria muito bom se eu aceitasse Jesus, fosse justificado, fosse adotada, regenerada, tudo aquilo que vocês aprendem quando vocês aceitam a Cristo e vão se batizar, essa gloriosa graça, né, a qual temos acesso. Se fosse só isso, e aí no outro dia o Senhor já nos recolhesse e nós estivéssemos na glória, amém, amém. Mas não, Paulo fala, mas não é só isso. Ele fala, e não é somente isso. E quando tem esse, não é só isso, e tem uma vírgula, quer dizer que o quê? Que antes de chegar na maravilhosa glória, antes de nos encontrarmos com Cristo, antes de vivermos o que Apocalipse 3, 10 até o 13 fala que o irmão leu aqui domingo, foi maravilhoso, que é o que aquele que vencer vai receber a coroa da vida, vai ter um novo nome, vai andar, né, por ruas de ouro. Aquele que vencer vai, o choro vai cessar, não vai mais ter lágrimas, não vai mais ter dor, não vai mais ter tristeza. Irmãos, não é só isso, tem uma vírgula aí. Essa vírgula quer dizer o quê? O tempo. Porque antes de chegar em tudo isso, tem um tempo. Um tempo que o Senhor determinou para mim e para vocês vivermos aqui na face da terra. Né? Nós nos gloriamos, Paulo fala no versículo, nos gloriamos na esperança da glória. Mas não é só isso. Tem um tempo aqui que a gente vai passar até chegar a isso. Até chegar a isso. Tem um tempo para a gente passar aqui na terra e tem um dia que o Senhor já determinou para vivermos essa maravilha que vai ser a eternidade. Mas, enquanto isso, Paulo fala que a gente tem que nos gloriar em outra coisa também. Aí ele fala, vocês vão se gloriar nisso, alegria, aleluia, a gente pula, a gente dá glória a Deus. Eu não sei por que vocês hoje estão meio cansadinhos, né? Não sei, não dá glória, porque ele fala assim que há uma grande salvação nos esperando, uma eternidade nos esperando. Acho que hoje eles estão meio tradicionais. Então Paulo fala que a gente se gloria por isso, mas a gente também se gloria por esse tempo que o Senhor nos dá. E dentro desse tempo tem uma palavrinha que é o que? A tribulação. E aí Paulo fala, é gostoso se gloriar, porque esse se gloriar pode também ser traduzido por se alegrar. Eu me alegro na esperança da glória de Deus. E aí Paulo, mas não é só isso. Vocês também vão ter que se gloriar nas tribulações. Porque antes de chegar na glória, vocês vão ter esse tempo. E dentro desse tempo, Deus vai permitir tribulação. Deus vai permitir tribulação. Meu Deus. Né? E aí, se eu falando da glória, tá difícil sair um glória, um aleluia. Imagine falando com a palavra da tribulação, da glória, que não vai. Aí que não vai. Aí é complicado, né, pastora? Mas Paulo, ele nos adverte, ele fala, vai ter um tempo aqui antes de chegar na glória. E durante este tempo, o Senhor vai permitir vocês passarem por tribulações. E aí Paulo fala, mas se alegrem. Aleluia. Se alegrem nas tribulações. Glória a Deus. Ah, irmãos, e quem estava falando isso tinha propriedade para falar, se alegre nas tribulações. Era o Paulo. Você já leu a história de Paulo? Você conhece a história de Paulo. Você sabe os sofrimentos pelos quais Paulo passou. Você sabe que Paulo foi preso, que Paulo foi chicoteado, que Paulo passou por deserto, por perigo de morte, por salteadores. Você conhece a história lá do Coríntios, que eu acredito que aqui todo mundo já leu. Você conhece quem é que está falando. Para você se alegrar na tribulação. E a tribulação, irmão, significa o quê? O que significa tribulação? Significa pressão. Aí Paulo fala, então quando vocês estiverem passando por pressão, quando vocês estiverem nessa vida sendo pressionados, se glorifiquem.
sabedoria também na tribulação. Aleluia. É, meu Deus. Eu peguei a historinha do carvão e do diamante aqui, para falar um pouquinho da tribulação, para vocês. Quem já ouviu, né, a história do carvão e do diamante? Que os dois são substâncias, que a sua estrutura, ela é composta da mesma coisa. Os dois são compostos de carbono, né? Os dois são compostos de carbono. Então são duas substâncias que o ser delas, né, elas são compostas pela mesma coisa. Mas por que o carvão, se eu trouxer um carvão aqui, e se eu trouxer um diamante, falar, qual você quer? Todo mundo vai falar que é o diamante, porque o diamante tem mais valor. O diamante é mais bonito, é brilhante, não é aquele negócio preto, né? O diamante é algo duro, consistente. O carvão esfarela. O carvão esfarela, né? Algo assim rapidinho também. Então, qual que é a diferença desses dois? Por que eles têm essa diferença se a substância deles, né, são iguais? Por quê? Porque o diamante, para se tornar um diamante, alguns aqui eu acredito que sabem disso, sabe que o diamante ele é submetido a grandes pressões e a temperaturas debaixo da terra. Então, antes dele se tornar um diamante, ele passou por uma forte pressão e por um processo, um período de tempo longo para se tornar aquele diamante. E o carvão não, o carvão ele tem composição de vegetais, de folha, rapidinho, uma coisa assim, mais rápido, bem mais rápida, para se tornar o carvão do que o diamante. E é isso, irmãos, que a pressão faz, né, com o diamante, e é por isso que aquela pressão toda forma aquela pedra bonita, né, aquela pedra maravilhosa e valiosa, porque por causa do processo. Por isso que ela tem esse valor, porque ela passa uma pressão muito alta para isso. E o Senhor, Ele usa as pressões para nos transformar. É, meu Igual Deus. o pastor já falou aqui. O Senhor, Ele vai usar também na nossa caminhada até chegar à glória. Aqui, o Senhor vai usar pressões para nos transformar. E aí eu te pergunto, o que você quer ser no final do processo? Você quer ser um diamante ou você quer ser um carvão? Você vai aguentar suportar o tempo e o processo? Você vai aguentar, você vai suportar a pressão? Ou você vai falar, não, desisto, está muito difícil, posso ser carvão. O que você escolhe ser? Né? E é interessante porque é a finalidade do processo. E Paulo sabia disso, que tinha uma finalidade. Toda a tribulação na minha vida, na tua vida, toda a pressão na minha vida, na tua vida, guardem isso, tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Tem uma finalidade. É nos transformar. É nos transformar. Então, irmãos, que resposta damos? Que resposta damos? Quando chega um laudo para nós, ruim, quando chega um laudo de câncer, que resposta damos? Paulo fala que tem uma resposta. Paulo fala que tem uma resposta no texto que a gente leu. Então, quando a gente está enfrentando uma dificuldade dentro do nosso casamento, que resposta damos? Quando a gente está pressionado pela enfermidade, que resposta damos? Quando a gente está pressionado pelo desemprego, que resposta damos? O que é gerado em nós no tempo de desemprego? O que é gerado em você no tempo de deserto? O que você produz? O que você produz no tempo em que você tem que estar ajoelhado, orando por um familiar que está afastado ou por um familiar que ainda não se converteu? O que está sendo gerado em você? O que está sendo produzido em você nesse tempo de pressão? O que é produzido? Qual é a resposta?
acham que Deus vai demorar tanto? Ele fala, vocês acham que Deus vai demorar tanto em atender vocês? Ele fala isso. E aí, no final, Jesus conta essa parábola só para falar do último versículo, que é o quê? Mas quando Jesus voltar, ele achará fé na terra? Ele achará fé na terra? Jesus conta essa parábola para falar esse versículo no final. Ou seja, quando Jesus voltar, será que ele vai nos achar perseverantes? Será que ele vai nos achar orando? Porque tem vários versículos na Bíblia que falam perseverar em oração. Né? Será que ele vai achar fé na terra? Sabe, quando você for perseguido, quando você for caluniado, será que Jesus volta nessa hora e ele acha fé em você? E ele te acha perseverante? E ele te acha caminhando? Ou ele te acha batida? Ou ele te acha batido? Ou ele te acha desanimado? Ou ele te acha, não quero. Ai, cansei, Senhor, dessa vida. Demorou muito, irmãos, não demora. Não demora. Uma vez eu estava conversando com um primo meu e eu falei, o que é 70 anos? Que é o que o homem vive nessa terra. O que é 80 anos? Tem alguns que chegam nos 90 porque está cansado, até dói, os velhos que chegam nos 90. Porque a própria Bíblia fala que é enfado. Mas, irmãos, o que é 90 anos comparado à eternidade? Meu Deus. O que é 90 anos comparado à eternidade? Então, irmãos, aguenta a pressão. Aguenta o processo. Aleluia. É bonito, hoje em dia a gente escuta isso, né? Quer viver o propósito? Suporta o processo. A gente escuta muito isso na internet, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E às vezes a gente até posta. Mas será que a gente está vivendo aqui? Ou a gente está murmurando no meio do processo? Ou a gente está desanimado no meio do processo? Ou a gente está... Não tem mais força para orar. Não tem mais força para caminhar. Não tem mais força para prosseguir. E aí, pastor, ora por mim. Aí, pastor, ora por mim. Vou procurar uma irmãzinha do círculo de oração, que ora por mim. Vou procurar uma irmã da revelação, que ora por mim. Porque eu mesmo não tenho força. Eu mesmo não faço. E aí vem a pergunta de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus. Grande é o teu nome. Achará fé na terra? Como que está a sua fé? Aleluia. Está perseverante? Está contínua? Né? Então, irmãos, a resposta certa para nós darmos no meio das tribulações é essa: é perseverar. Amém. É ter essa perseverança ativa, é ficar firme até o fim. Amém. Mesmo em meio a tudo. Mesmo em meio a tudo. Amém? É ficar firme. Lá em Atos 2, versículo também que muita gente lê, o pessoal gosta muito de ler esse versículo. E o Espírito Santo trouxe esse versículo. O versículo 42 diz assim: e eles perseveravam, na minha Bíblia está dedicada, mas a maioria está perseveravam. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí eu quero acrescentar, e eles perseveravam na comunhão, Atos 2:42. E eles perseveravam no partir do pão. E eles perseveravam nas orações. Aleluia. Versículo 46. Todos os dias perseveravam unânimes. Na minha Bíblia do Peterson, que é igual a minha, não está assim. Mas eu queria usar essa versão. Perseveravam por causa da palavra mesmo, que é para fixar nas nossas mentes. Perseveravam unânimes. Que coisa maravilhosa, né? Uma igreja perseverando unânime, perseverando na oração, perseverando na comunhão, perseverando no ensino. Olha que igreja maravilhosa, mas irmãos, lembra? Essa igreja aqui estava só começando. Vocês lembram como que estava a situação dessa igreja no começo? Que pressão estava vivendo aqueles discípulos que estavam dando início a essa igreja? E olha, eles estavam perseverando. Aleluia. Eles tinham andado um bom tempo com Cristo. Agora Cristo tinha morrido. Já não estava mais fisicamente com eles. Certo? Olha só. Eles tinham acabado de descobrir que tudo que eles estavam fazendo, tudo que eles fizeram a vida inteira era só religião. Estava tudo errado. Eles não tinham uma estrutura, uma igreja bonita igual a nossa, aqueles
eles chegavam, a igreja está limpinha, aí você não está, a igreja está pronta. Não, eles estavam estruturando aquela igreja. E mais, eles ainda tinham que ficar espertos, vigilantes, porque qualquer vacilo, o que aconteceu com eles? Eles iam ser presos, porque eles estavam sendo perseguidos, eles iam ser mortos, qualquer vacilo que eles dessem. Então, olha a pressão que estava nascendo essa igreja, e aí a gente vem aqui e lê bonito e maravilhoso, e eles perseveravam, irmão. Aleluia! Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dessa pressão, será que nós perseveraríamos? Será que nós estaríamos levando avante a palavra do Evangelho, levando avante a fé, levando avante as boas novas de salvação, se nós estivéssemos no lugar desses discípulos? Glória a Deus! Correndo o risco de ser morto, porque alguns capítulos na frente você já vai ver que já vai começar com os teus, a ser apedrejado. Será que nós perseveraríamos? Será que nós continuaríamos? Ou a gente estaríamos o balde? Ah, não, agora acabou, Jesus morreu, e sei lá, o que vai ser? Deus é muito bom, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Porque se fosse um descrente, igual os crentes de hoje, naquela época Jesus não ia poder contar. Jesus não ia poder contar. Mas hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir essa palavra. Para que essa perseverança seja gerada em mim, seja gerada em você, independente da tribulação. Amém. Obrigado. Independente da tribulação. Em Tiago 1. Oh Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, magnífico em poder. Eu estou acabando. Só o Senhor é Deus. Ajuda-nos, Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Acho que vai chegar hoje para nós no devocional. Esse. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, olha só, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha isso, irmão. Essa palavra é muito clara. Não precisa nem eu falar nada. Tiago fala aqui que a ação tem que ter, a perseverança tem que ter a sua ação completada. Ou seja, é o que a pastora sempre fala aqui. É o que a gente sempre escuta nesse altar. Não é o começo que determina a nossa vitória, que determina o nosso sucesso, que determina se vamos chegar na eternidade. Não é no meio, é no fim. Então, quando a pastora fala isso, irmãos, a vitória não está no começo, a vitória está no fim. É isso aqui que Tiago falou, irmãos, perseverem, porque a perseverança tem que ser completa. Para a perseverança ter a ação completa, é lá no final que você vai saber se ela teve a ação completa ou não. Então, irmãos, perseverem, sabe? Porque o Tiago fala aqui, se você perseverar, se você suportar o processo, e você perseverar, ele fala a mesma coisa que Aleluia! Paulo falou lá em Romanos. Você vai ter um caráter aprovado. Isso vai gerar o caráter aprovado. A gente vai ser transformado. A gente vai ser transformado. Quer ver só quando você vai para uma academia? É difícil no começo, né? O pessoal que vai para fazer musculação, para ficar forte. Então entra lá um menino magrinho, com as perninhas firmes, né?
Aí ele pega um pezinho aqui, hoje ele pega 20 quilos, porque ele tem a espanha infinita, sabe que ele 20 quilos. Depois, daqui um mês ele já está pegando 50, daqui 2 meses ele está pegando 80, e você vai olhando, pelo fato dele estar aguentando aquele peso, dele estar suportando aquilo, os músculos dele estão sendo trabalhados. Assim é na nossa vida. Então, quando a gente vai suportando e quando a gente vai perseverando, os nossos músculos espirituais vão crescendo. Sabe, a gente que não aguentava nenhuma dorzinha de barriga e já falava, ah, não vou mais. Agora, se a gente receber um laudo de desenganado pelo médico, a gente suporta. Por quê? A gente suportou lá no começo. E a gente perseverou. E a gente foi orando. E a gente foi confiando. A gente não foi se deixando abalar. A gente foi ficando forte. A gente foi ficando forte. E aí você olha aquele homem forte marambado, aí todo mundo, oh, não, está aprovado pela sociedade, né? E aí a gente está forte, lá no final a gente vai ser aprovado. Por quê? Não, irmãos, isso foi só uma demonstração para você. A gente vai ser aprovado pelo nosso Deus. A gente vai estar. Aí você olha a foto do magrinho e do fortão lá depois, nem parece a mesma pessoa. É completamente, né? E você fala, mas é alguém? Não é não. É outra pessoa. Vocês já viram, gente, a foto de alguém assim, que era magrinho, daqui a pouco com marambado? Você para assim, ó, era outra pessoa. Tem gente que você não reconhece. E assim é o crente. A gente vai pegando os pesos da vida, sabe? A gente vai nos fortalecendo, porque a tribulação nos fortalece. A gente vai perseverando e ela nos fortalece. E aí, lá no final, Deus vai falar, tá aprovada. Tô forte. Você agora é resistente, irmã Edilene. Você agora é resistente, Sinária. Irmão, Adenildo, você agora é forte no Senhor. Agora você tem músculos espirituais. Pode vir o que vier. Nada te abala. Nada te abala. Nada te abala, irmão. E você sabe que daqui a pouco isso aqui tudo e você vai começar a dar glória a Deus. Você fala glória a Deus. E aí a pessoa fala, faz 20 quilos aí, que eu acho que eu aguento. A pessoa vai falando, porque o crente, ele é assim, o crente não tem medo. Né? Ele vai passando por situações e sempre vai transformando ele de uma forma. A confiança dele é tão plena, ele leva a sério a fé dele de tal forma que ele sabe em quem ele confia. E ele não tem medo das adversidades. E o seu caráter é transformado. A sua vida é outra pessoa. Tem um crente que não passou por tribulações, não perseverou, que desanimou na primeira, e pega um outro que já passou por tantas. Você vê a diferença de caráter, você vê a diferença na vida cristã, você vê, e é isso, irmãos, a perseverança em nós é para gerar isso. É para gerar isso, esse caráter transformado, essa força espiritual, que sabe, que faz com que nada nos detenha. Que faz com que nada nos detenha, irmão. Nada pode te deter se você perseverar. Se você receber essa palavra, irmão, você vai outras abençoadas. Falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse aqui se deixar eu falar também. Vai vir, irmão, outras pessoas falam, mas sabe, recebe essa perseverança. Não fique chateado comigo, não. É porque os irmãos vêm no culto, eu vou te dar uns será que os irmãos vão dar os glórias agora que eu estiver lá também? E aí eu quero que os irmãos dão glória alta, os irmãos ficam mais quietinhos que eu, glória, e só a pastora da glória comigo. Mas amém, irmãos, eu acredito que vocês recebem essa palavra, sabe? Uma semente para te fortalecer espiritualmente, sabe? Perseverar. Aleluia. Não pare. Não pare. Vamos louvar, não pare, para a gente terminar. Amém? Não olhe para o mar alto. Não olhe para as dificuldades. Irmãos, não pare. Prossiga. Prossiga, porque é prosseguindo que você vai ser fortalecido. É prosseguindo. É prosseguindo. Glória a Deus. Que você vai receber a coroa da vida. É prosseguindo que você vai chegar
bem breve, se comparado à eternidade, não tem comparação. É bem breve, então suporta, sabe? Então caminha, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, vigie um pouco mais, Aleluia. persevere em fazer o bem, persevere na